Aleluia. Eu quero convidar você, se você trouxe a sua Bíblia, abrir ela junto comigo no livro de Eclesiastes, ou você pode estar acompanhando também na projeção, caso assim você deseja, Eclesiastes capítulo de número 3, Eclesiastes capítulo de número 3, a partir do verso 1. Amanda, eu vou estar lendo, e por favor, você passa para mim, por gentileza, que eu vou estar lendo na Bíblia, tá? Obrigado. A palavra do Senhor nos diz assim, tem como título, Tempo para Tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus, e há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. O tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aí você vai comigo no versículo de número 11, que diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio e até o fim. Amém e amém. Feche seus olhos, quero orar neste momento. Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos na sua casa. Deus, nós tivemos a oportunidade, Senhor, de adorar o Teu santo nome, celebrar a Tua presença, estamos juntos com os nossos irmãos. Pai, nós ofertamos na Sua casa nessa noite, e celebramos, Pai, mais um ano de vida, mais um ano, Senhor, que alguns casais celebraram nesse mês de dezembro, e neste momento, Senhor, nós lemos a Sua palavra, ela foi aberta, ela foi lida, e nós pedimos, ó Pai, como seus filhos e filhas, para que o Senhor fale conosco, revele aquilo que o Senhor preparou para essa noite, e que a Tua palavra, ela possa inspirar os nossos corações, que através da Sua palavra, possamos sair daqui renovados, que através da Sua palavra, possamos sair daqui alegres, porque o Senhor falou para o seu povo. E assim nós oramos, Senhor, não em nosso nome, mas o nome santo daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Quero pedir a minha água, por favor. Muito obrigado, Caio. Caio é meu sobrinho que está aqui de férias, passando um tempo com a gente, querendo morar aqui em Três Lagoas, né? Ele falou que ele está decidindo ainda, mas amém e amém. Queridos, antes de eu começar a pregar, deixa eu falar algo. Dia 31 de dezembro, às 7 horas da manhã, alguém vai receber uma notificação no seu celular, e vai ser uma notificação de R$10.000, que vão depositar na sua conta. Amém? Essa não é uma palavra profética, mas faz parte da ilustração. Mas se fosse acontecer, só o pastor Tiago ia receber os R$10.000 na conta, né? Tá, pastor Tiago, eu vou melhorar. Então, dia 31 de dezembro, deixa eu fazer pose para as meninas poderem tirar foto, porque eu saio com cada cara. Obrigado. Eu vou melhorar isso, já que 10.000 é pouco, né? Glória a Deus, aqui todos nós temos um salário de R$10.000, quem recebe isso, em nome de Jesus. Tá, é que tem gente que recebe mais, tudo bem. Mas dia 31, às 7 da manhã, alguém vai receber um Pix de R$500.000. Ainda está pouco. Eu acho que eu sei, querido, que você faz isso na semana. Tudo bem, eu não faço. Mas tá, vou melhorar.
Alguém dia 31 de dezembro, às 7 da manhã, vai receber um Pix, e não é da Mega da Virada, é um Pix, de R$1 milhão. Gente, eu me senti o Silvio Santos falando R$1 milhão. Tá, vou melhorar isso ainda. Alguém vai receber o Pix de 20 milhões de reais. Amém, 20 milhões. Não é mais 1 milhão, 10 milhões, não, é 20 milhões. Amém? Aí você vai receber esse Pix, eu tenho certeza que você vai ligar lá para o seu banco, pedir para falar ali com o gerente. E sabe qual que vai ser a resposta? O seu gerente vai falar assim: não, tá certo, Pamela, os 20 milhões é para você. Seu CPF está certo, é para você. Só que tem um porém, Pamela, já que você está mais próxima, vem mais perto. Pamela, você vai receber 20 milhões no seu Pix dia 31, amém? E o seu banco vai confirmar que é seu. Só que o gerente ele vai dizer assim para a Pamela: Pamela, tem uma condição, você precisa gastar esses 20 milhões no dia 31 hoje, porque no dia 1, sua família vai receber a notícia que você morreu. Você aceita os 20 milhões, Pamela? Você aceitaria os 20 milhões, sabendo que você não acordaria no dia 1 de janeiro, ou você preferiria acordar no dia 1 de janeiro sem os 20 milhões? Você prefere acordar os 20 milhões? Quem falou 20 milhões aí? Meu Deus. O Carlos falou, para deixar de herança para a Carol, ó, benção, hein? Recebe aí, Carol, brincadeira. Queridos, espera aí, eu falei dos milhões, o pessoal ficou animado, a Pamela estava toda animada, ela já queria largar o celular da igreja para curtir ali nas praias, nas Ilhas Maldivas. Aí de repente, quando eu falei de acordar no dia 1, ela não acordar no dia 1, ficou triste. Por que a gente prefere acordar no outro dia do que receber os 20 milhões e saber que nós só temos mais um dia de vida e nós vamos morrer? Você prefere acordar, amém? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, meu irmão, minha irmã, e eu faço essa pergunta com todo carinho, com todo o amor que eu tenho por sua vida. Por que então você acorda tanto de mau humor? Por que às vezes nós acordamos tão rabugentos? Tem pessoas que é melhor nem acordar. Eu não sei se você tem essa experiência com alguém na sua casa, mas tem gente que levanta tão nervoso, tão bravo, que a pessoa passa assim bufando, que você preferia que a pessoa nem existisse naquele momento. Eu confesso que esse era o sentimento da Gabriela há alguns anos. Eu acordava há alguns anos e eu não gostava de dar bom dia. Não que eu não gostava de dar bom dia. O meu processador ele era lento, então demorava um pouco para carregar. Então eu passava, fazia as minhas coisas em silêncio. Passado alguns minutos, depois que eu tomava banho, eu saía todo renovado, dando bom dia. E sempre foi uma guerra com a Gabriela, porque ela falava assim: gente, por que você acorda tão nervoso assim? Né? E a verdade é essa, que muitas vezes nós acordamos tão insatisfeitos com a nossa vida, nós acordamos tão tristes, nós acordamos muitas vezes tão nervosos, mas hoje nós preferimos acordar do que os 20 milhões na nossa conta. Por que a gente não começa a olhar para os nossos dias de forma diferente? Por que nós não olhamos para o tempo que foi nos dado, e ao invés de nós desperdiçarmos o nosso tempo, por que nós não aproveitamos esse tempo que foi nos dado? Nós estamos diante da geração que mais perde tempo na vida. Nós vivemos em uma geração onde mais se perde tempo. Mas quando se fala em dinheiro, a nossa alma ela vibra, porque é algo tangível, mas a moeda mais valiosa que o Senhor Ele nos deu é o tempo. E o tempo Deus Ele não deu somente para quem é rico, Ele deu para o rico e para o pobre, Ele deu para o preto, para o branco, Ele deu para quem é baixo, para quem é alto. Deus Ele deu o tempo para todos, e é a moeda que nós temos mais valiosas para aproveitarmos na nossa vida.
Deus, Ele não nos dá dinheiro. Ao contrário do que algumas teologias pregam, Deus, Ele não dá dinheiro. Não adianta você trazer a melhor oferta aqui achando que Deus, Ele vai multiplicar. Não é o jogo do tigrinho. Deus, Ele não dá dinheiro, mas Deus, Ele nos dá tempo, e a partir do tempo nós aproveitamos para trabalhar e temos dinheiro. Deus, Ele não nos dá amigos, mas Deus, Ele nos dá tempo para que nós possamos desenvolver relacionamento com as pessoas. Deus, Ele nos deu o tempo, para que o tempo ele fosse feito para ser aproveitado. Deus, Ele não nos dá conhecimento. Eu quero conhecimento. Apesar da gente estar falando de um livro sobre um homem que orou e pediu conhecimento, sabedoria, Deus, Ele não nos dá conhecimento. Deus, Ele nos dá tempo para estudar. Deus, Ele nos dá tempo para aprendermos. Deus, Ele nos dá tempo para que nós possamos entender, aprender as coisas, nos especializar. O problema é que muitas vezes nós pegamos esse tempo e ao invés de aprendermos, ao invés de criarmos vínculos, ao invés de nós utilizarmos eles para tantas coisas boas, nós passamos gastando tempo no celular, nas redes sociais. É a geração que mais perde tempo, porque o nosso celular, ele consome a nossa vida. Ele nos consome. Nós estamos diante de uma geração que fala assim: nossa, eu precisava de 48 horas no meu dia, porque o que eu tenho hoje não dá. Eu não consigo fazer as coisas, porque o tempo é curto. Não, é que nós vivemos distraídos. E nós estamos numa geração que não sabe discernir o que é a mão esquerda e o que é a mão direita. Salomão, por exemplo, ele foi um homem que escreveu 3 livros da Bíblia. Quais são os livros? Vamos por ordem: Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Salomão escreveu 3 livros. E diante desses 3 livros, nós avaliamos o momento no qual Salomão, ele estava vivendo. Cânticos é o livro quando ele ainda era um jovem apaixonado. Então Salomão, ele vai falar sobre o amor, sobre o relacionamento. Um dos versículos mais famosos do livro de Cânticos, de Cantares, um dos versículos mais famosos é o do capítulo 2, versículo 16, que diz assim: o meu amado é meu, e eu sou do meu amado, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E esse livro é conhecido pelo amor e pela juventude de Salomão. E esses versículos, eles são tão utilizados porque é usado em forma de poesia, o seu simbolismo do amor do seu amado com a sua amada. Ele também é frequentemente interpretado como a alegoria do amor de Deus para com o seu povo. E o livro de Provérbios, Salomão, ele já é um homem mais maduro, e ele vai falar ali, e nós enxergamos sobre assuntos abordados a partir da maturidade, da experiência, da sabedoria. E um dos versículos mais famosos de Provérbios é quando ele faz a declaração: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Aqui Salomão, ele é um homem mais maduro, ele está um pouco mais sábio, ele está ensinando sobre você confiar plenamente em Deus, e abandonar a sua autossuficiência, e buscar a Deus em todas as direções da sua vida.
Mas em Eclesiastes nós vemos um homem velho, mas um homem também amargo. Nós vemos um homem que ele faz uma retrospectiva da sua vida, ele olha para toda a sua vida, e agora Salomão, ele é um homem amargo, e ele começa a refletir sobre as frustrações da sua vida, dizendo, a partir do verso de número 1, versículo 2, do capítulo 1 de Eclesiastes: vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Salomão, ele é o exemplo daquele que começou muito bem, mas também aquele que terminou mal. E Salomão, ele nos mostra que independente se você começou bem ou não, o fim é melhor do que o começo. Porque não importa se você começou bem, se o seu fim é um desastre. Salomão, ele começou reinando com grande sabedoria que Deus deu, com tanto temor a Deus. O início do seu reinado é marcado pela construção do templo de Israel. Ele pede sabedoria a Deus. Queridos, ele é o homem que Deus falou assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele falou assim: eu quero ser a pessoa mais sábia que já existiu. Quem foi a pessoa mais sábia que existiu? Quem? Na Bíblia é Jesus. Salomão, ele é a segunda pessoa mais sábia. Jesus, ele não errou. Dependente da sabedoria que Deus ele deu para Salomão, Jesus, ele é a pessoa mais sábia que nós podemos encontrar na Bíblia, e aqui a gente pode confiar, porque foi o único que não teve nenhum erro. Então Salomão, ele começou bem, ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria para que ele pudesse governar muito bem o povo, ele trouxe prosperidade a Israel, ele foi responsável por um grande tempo de paz para o povo, para o seu reino. O primeiro culto que Salomão fez no mega templo, no templo mais extraordinário que Israel poderia ter, ele ofereceu um sacrifício de 1000 animais para o Senhor. Antes de Salomão, ninguém tinha feito um sacrifício tão grande como o do rei Salomão. E ele edifica o maior e mais extraordinário templo, dando o seu melhor para o Senhor. Porém, aquele que começou muito bem, é aquele que termina mal. Ele terminou mal em vários aspectos. E nós encontramos relatos em 1 Reis, capítulo 11, que Salomão, ao longo do seu reinado, ele se afastou de Deus por causa das alianças que ele começou a fazer. Ele foi fazendo alianças com outros reis, ele casou com filhas de outros reis, ele casou com 700 mulheres. Mulheres que o influenciou a começar a cultuar outros deuses pagãos. Mulheres que o incentivaram à idolatria, o que gerou ira no próprio Deus. E no versículos 9 a 10 de 1 Reis, capítulo 11, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor se irritou com Salomão, por ter o coração dele se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que ele tinha aparecido 2 vezes. Meu irmão, minha irmã, Salomão, ele perdeu a oportunidade de terminar a sua vida de forma brilhante. Ele passou a acreditar que a felicidade estava no dinheiro, no sexo, no poder, na fama. E Salomão, que foi um homem incrível, um homem extraordinário, mas na sua velhice é um homem que está morrendo, frustrado por conta das suas decisões. E no final da sua vida ele vê os seus erros, e ele conclui que no final da vida é melhor o homem temer a Deus, obedecer os seus mandamentos,
porque isso é o dever de todo homem e de toda mulher. Pastor, eu quero prosperar no ano de 2025, amém, meu irmão? Receba essa palavra então, mas tema o Senhor e guarde os seus mandamentos. Pastor, eu quero terminar a minha vida de maneira honrosa, amém, glória a Deus, eu profetizo isso sobre a sua vida, mas meu irmão e minha irmã, tema o Senhor e guarde os seus mandamentos, porque o Senhor, Ele é o Deus, é o Senhor do tempo, Ele não está limitado ao nosso relógio, Ele é eterno, e Ele nos deu o tempo como uma moeda valiosa, para que em nós, os propósitos dEle sejam cumpridos em nossa vida. Mas nós precisamos fazer uma reflexão na nossa vida, e entender que nós somos limitados pelo relógio, e talvez as maiores crises que você vive hoje, te levaram pela seguinte pergunta: Deus, por quê? Até quando? Porque você está preso no Cronos, você está preso ao nosso tempo. Nós vivemos por datas para começar, datas para terminar, nós somos presos a datas. Nós valorizamos dias, e Deus, Ele é o Senhor do tempo. A palavra dele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Ele. O nosso Deus é um Deus que está no presente, no futuro e no passado ao mesmo tempo, porque o nosso Deus, o tempo dele não é o nosso tempo é o Cronos, ele tem limite, ele termina, ele tem tempo para começar e para terminar, e Deus, Ele é eterno. Ao mesmo tempo que Deus, Ele está no presente, Ele visita o passado e Ele está no futuro, porque Deus é atemporal. Ele não se limita no nosso relógio, Ele não se limita ao nosso tempo. Deus, eu já estou com quase 30, Senhor, e eu ainda não casei. Deus, eu estou com 17, ainda não arrumei o meu varão, a minha varoa. Deus, o tempo está se acabando. Esse é o seu tempo, não é o tempo do Senhor. E queridos, nessa noite nós somos convidados a fazer uma reflexão na nossa vida e entender que o nosso tempo, ele é valioso, e que você precisa aproveitar muito bem o tempo que Deus te deu, porque não é falta de tempo, não, mas é falta de propósito. Cada fase da vida tem um ciclo, e como eu disse, Deus, Ele não trabalha no tempo cronos, no tempo cronológico, mas Deus usa o tempo kairos, que é o tempo dele. Então, se você é uma pessoa que quer entender o tempo, o valor de um tempo, pergunte para um trabalhador que não conseguiu um emprego porque se atrasou um dia e perdeu o serviço. Pergunte para um aluno que estudou o ano inteiro para o Enem e por conta de 30 segundos ele perdeu e não fez a prova porque chegou atrasado. Se você quer entender o valor de um tempo, pergunte para um agricultor que viu a chuva chegar fora da época. Pergunte a ele qual é o valor de uma semana para a sua colheita. Pergunte para alguém que estava com um compromisso certo, seja de avião, seja de ônibus, e por conta de alguns momentos, alguns segundos, perdeu e não foi no compromisso que era extremamente importante. Pergunte a uma mãe que teve o seu filho nascendo prematuro, o valor de mais um mês. Por isso nós não podemos desperdiçar o tempo que Deus nos deu. Nós precisamos valorizar o que o Senhor nos deu. E tempo, ele não é só medido por qualidade, por quantidade, mas por qualidade, por propósito. E quando você acorda, o maior presente que você recebe não é o dinheiro, mas é o reconhecimento que você tem mais uma oportunidade de vida. Um pai, quando ele acorda, o mais importante para ele não é o trabalho que ele tem, mas é a oportunidade
de poder brincar com o seu filho mais uma vez. Você que é pai, sabe qual que é um tempo precioso para estar com seu filho? Pergunte para um pai que é divorciado, que tem que buscar os seus filhos uma vez na semana ou uma vez no mês. Pergunte qual é a dor do momento da despedida. Nós precisamos aprender a valorizar o tempo. Porque o tempo é uma oportunidade que eu e você temos de escrever mais um propósito, mais uma página de propósito na nossa vida. Então não desperdice o seu tempo correndo atrás do vento, não desperdice o seu tempo correndo atrás de coisas que são passageiras, mas aproveite e invista o seu tempo naquilo que é eterno. Deus te deu hoje, como é que você vai utilizar esse tempo? Salomão, ele nos fala também sobre o tempo de plantar, mas também do tempo de colher. O que acontece é que muitas vezes você queremos colher uma coisa que a gente nunca plantou. Nós olhamos para a vida das pessoas e nós desejamos colher aquilo que elas estão colhendo, quando eu não plantei. E queridos, preste atenção, a vida ela vai nos ensinar, e a Bíblia ela confirma isso, que a colheita sem plantio ela não existe. Relacionamentos, carreiras, ministérios, sonhos, tudo exige sementes. E o que você plantou no passado está moldando o que você está colhendo hoje. Então a qualidade de vida, ela não se baseia somente se eu plantei ou não plantei, mas também na qualidade das sementes, porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós estamos colhendo, e nós não estamos nos agradando, porque nós plantamos algo, e nós queremos colher algo, outra coisa. Talvez você está colhendo hoje algo que você não queria, porque no passado, você rejeitou conselhos dos seus pais, porque você rejeitou conselhos, desprezou oportunidades, ou simplesmente porque você planejou de qualquer jeito. Então aí é a dor da colheita, porque se você plantou limão, você não vai colher maçã. Mas queridos, há uma palavra de esperança para nós nessa noite, para mim e para você. Se você não está gostando do que você plantou, e agora você está colhendo, há uma nova oportunidade para 2025. Mude as sementes. Pega as sementes que você plantou, que já está colhendo e não está sendo bom para você, joga fora. Você tem a oportunidade de plantar com sementes melhores. Amém? Palavras são sementes. Se você plantou com palavras ofensivas, palavras duras, e agora você está colhendo indiferença, e não está gostando disso, mude as palavras. Atitudes também são sementes. Escolhas são sementes, e cada ação que você está tomando hoje vai determinar a sua colheita do amanhã. Então nunca se esqueça que a colheita é proporcional ao plantio. Quem planta com propósito, com cuidado, colhe abundância e colhe com alegria. O momento de semear é a partir de agora. Se for necessário, troque as suas sementes. Escolha com sabedoria, porque o dia da colheita vai chegar. Talvez você olhe para o início de 2024, e você tinha planejado tantas coisas, e você está colhendo nada daquilo que você planejou, porque você por alguma coisa, você trocou as sementes. Mas esse é o momento que eu e você temos de refletir, quais são as novas sementes que eu vou plantar para 2025. Salomão, ele também nos fala sobre um tempo de matar e um tempo de curar. Como assim, pastor, um tempo de matar? Sim, Salomão, ele era rei,
E de tempos em tempos, Salomão ele saía em guerras. E eu não sei se você sabe, mas em uma guerra, ou você mata ou você morre. Eu sei que às vezes a gente tem um sentimento assim, né, de querer matar alguém. Mas apesar desse sentimento aparecer, é errado, não mate, por favor. Viu, esposas, não matam os seus maridos, por mais que às vezes nós assim fazemos esse sentimento brotar. O que Salomão ele está dizendo aqui, é que tem muitas coisas que uma hora na vida, ou você vai matar, ou essas coisas vão matar você. Vai chegar uma hora que é preciso você matar, acabar com essa amante, acabar com o adultério, com a pornografia, com os vícios, com o pecado, com o orgulho. Essas coisas precisam estar mortas, e ninguém pode matar por você. Você precisa acabar com isso na sua vida, é você que precisa acabar com isso. E você precisa discernir o tempo do Senhor, e o Senhor está dizendo, é tempo de você matar essas coisas. Mas Salomão também ele diz que é tempo de curar. Há um tempo de cura, quando você decide matar certas coisas, certos vícios, certas coisas que estão impregnadas na sua vida, também há um tempo de cura, há um tempo de renovo. O que acontece é que muitas vezes nós vemos pessoas dando conselhos assim, não, vai lá, segue em frente, você pode, acaba com isso, recomece tudo, quando Deus ele está dizendo para você, não faça nada, porque não é tempo de você correr, é tempo de você ser curado, porque ninguém pode correr com uma perna quebrada. Se a perna está quebrada, ela precisa ser curada, ela precisa de cuidados, de ataduras. Então você precisa discernir o tempo, que o tempo da cura não é o tempo de você fazer algo, mas é o tempo de espera. Elias, ele não estava todo o tempo subindo ao monte, orando, e o fogo descia, e ele matava os profetas, nem todas as vezes, isso foi algo que aconteceu. Outras épocas, Elias ele estava escondido no deserto, numa caverna, esperando simplesmente o Senhor falar com ele. O que acontece é que muitas vezes nós queremos atropelar processos, quando nós precisamos entender o tempo, e o tempo é o de cura. E o ministério, o time de adoração pode subir, que eu já estou terminando aqui, nós já estamos encerrando. Salomão ele também fala sobre o tempo de abraçar, mas ele também fala que existe um tempo de não abraçar. Abraçar é bom, não é? Sim ou não? Quem gosta de abraçar? Eu gosto de abraçar, eu gosto de abraço. É tão gostoso a gente abraçar quem a gente ama, né? Os casais novos, todos se abraçando, né? Abraçar é muito bom, mas a Bíblia também fala que é a hora de deixar ir. Nem todo mundo vai ficar na sua vida, por mais que você seja uma excelente pessoa, nem todo mundo vai ficar na sua vida para sempre. Vai ter momentos que você vai precisar se despedir, vai ter momentos que nós vamos precisar deixar as pessoas irem, por melhor que você possa ser. Tem gente que você se despediu, que você nem queria que fosse, mas grave isso, que uma despedida que não gera saudade, simplesmente a partida dela, deveria ter sido muito mais tempo, do que foi. Porque se você despedir de uma pessoa e não gerar saudade, essa pessoa nunca deveria ter chegado na sua vida. Porque despedidas, algumas despedidas devem marcar a nossa vida, outras têm que ser glória a Deus, aleluia, porque a pessoa foi embora. Deus é o Senhor do tempo.
e Ele nos deu a vida, e Ele nos deu o tempo como um presente, para que você possamos cumprir os propósitos dEle em nós. Então, valorize cada momento, use o tempo para plantar, mas plantar boas sementes na vida das pessoas. Use o tempo para você matar tudo aquilo que te afasta de Deus. Use o tempo para curar feridas e aprender que deixar ir, às vezes é importante para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você possa sair daqui hoje decidido a usar o seu tempo para glorificar a Deus, a entender que cada dia é uma oportunidade de você crescer e viver o propósito que Deus, Ele te deu. Apesar de nós vivermos um tempo cronológico, a palavra do Senhor no verso de número 11 diz que Deus, Ele colocou em nós a expectativa para a eternidade. Então Deus, Ele nos dá a oportunidade de viver esse tempo cronos, de nós plantarmos sementes, de nós colhermos bons frutos, mas também nós precisamos pensar na eternidade, almejar a eternidade. Por isso que Salomão, ele olha para a sua vida, e ele vê que ele começou tão bem, mas ele estava terminando tão mal, e ele fala: temer a Deus, guardar os seus mandamentos, esse é o dever de todo homem, e eu acrescento aqui, de toda mulher. O final do ano, ele não é somente o final, um ponto final. Ele pode também ser uma vírgula, uma pausa para você refletir, uma pausa para você fazer uma auto-reflexão, você recomeçar. O final do ano é isso, é você olhar para a sua vida e você ter a oportunidade de recomeçar. Mas para outras pessoas, é o tempo de você dar continuidade àquilo que você começou. A gente sempre fala sobre o ciclo de recomeços, mas para alguns nessa noite não é tempo de recomeçar, mas é tempo de dar continuidades, porque muitas vezes nós começamos e paramos, mas tem coisas que nós não precisamos recomeçar, mas precisamos dar continuidade. E Deus, Ele te dá essa oportunidade hoje, Ele te convida a dessa forma, a você plantar sementes que você nunca achou que poderia dar frutos, mas saber que Deus, Ele está fazendo algo novo, na minha e na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé, quero convidar você neste momento a ter também um tempo de reflexão sobre o tempo. Tem coisas que o tempo não permite a gente fazer, porque passou. Mas Deus, Ele também, Ele, por ser o Senhor do tempo, Ele nos dá a oportunidade de fazer o que a gente teve medo algum dia de fazer. Então feche seus olhos neste momento.